Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos por trás das imagens de ultrassom na veterinária. Sabe aquelas formas em preto e branco? Elas contam histórias super complexas. E o nosso objetivo aqui é justamente aprender a ler essas histórias. Pois é, a gente olha, vê umas formas, uns tons de cinza, mas o que será que tem ali de verdade? A real é que essas imagens estão cheias de pistas, de segredos e, acredite, até de algumas ilusões que são absolutamente cruciais para um diagnóstico certeiro. E aqui que a coisa começa a ficar fascinante. Porque, olha, uma imagem de ultrassom não é uma fotografia, tá? Ela é, na verdade, uma interpretação das ondas de som. E, às vezes, essa interpretação pode criar o que a gente chama de artefatos, que são tipo umas ilusões de ótica sônicas. Mas aqui vem a grande sacada. Esses artefatos não são erros do aparelho. Muito pelo contrário, eles são fenômenos da física, que quando a gente entende o que são, se tornam pistas valiosíssimas. Eles contam pra gente sobre a densidade, sobre a composição do que tá ali. O que poderia ser um engano, na verdade se transforma numa peça-chave do diagnóstico. Então, bora lá! Vamos juntos decodificar os artefatos mais comuns e aprender a enxergar através dessas ilusões. Vamos começar com o primeiro, a reverberação. Pensa no eco que dá numa sala vazia. A lógica é exatamente a mesma. A onda de som bate numa superfície que reflete muito, tipo gás no estômago, e fica ricocheteando várias vezes. E o resultado, a gente vê na imagem um monte de ecos que, na real, não existem. E olha só como isso aparece na prática. Tá vendo essas linhas verticais, bem brilhantes e paralelas? É um sinal clássico. O som bate no gás e cria essa espécie de cauda de cometa de ecos. E saber reconhecer isso é fundamental para não cometer um erro grave, como confundir gás no intestino com uma massa sólida, por exemplo. Agora vamos para outro clássico, a sombra acústica. A analogia aqui é perfeita. Imagine que você coloca um objeto na frente de uma lanterna. Ele vai projetar uma sombra atrás dele, certo? Acontece a mesmíssima coisa com o som do ultrassom quando ele encontra algo muito denso, tipo um osso ou um cálculo. O som não passa. E aqui, gente, está um exemplo de livro. Essa estrutura bem branquinha, bem brilhante, é um cálculo dentro da bexiga. E logo atrás dele, o que a gente vê? Uma faixa escura, a sombra acústica. O som simplesmente não conseguiu atravessar. Essa ausência de sinal é uma pista diagnóstica fortíssima de que ali tem um material mineralizado. Ok, mas nem toda a sombra é tão óbvia. Existe uma mais sutil, que é o sombreamento lateral. Para entender, imagina a água de um rio desviando de uma pedra redonda. O som faz algo parecido quando passa na bordinha de uma estrutura curva. Ele meio que se espalha para longe do aparelho, criando umas sombrinhas nas laterais de órgãos como a bexiga ou um cisto. Presta bem atenção aqui nas bordas dessa vesícula biliar. Tá vendo essas faixinhas escuras bem discretas nas laterais? É isso. É um efeito sutil, eu sei, mas é crucial reconhecer para a gente não achar que tem uma doença ou um defeito ali na parede do órgão, quando na verdade é só física acontecendo. Beleza. A gente já entendeu um pouco sobre a imagem parada, a foto. Mas e se a gente pudesse ver o filme? É aí que a tecnologia Doppler entra em cena e, sério, muda o jogo completamente. Pensa assim, o ultrassom normal, em preto e branco, mostra a arquitetura, a anatomia. Já o Doppler mostra o que está acontecendo ali dentro, a fisiologia. Ele permite que a gente veja o sangue se movendo dentro dos vasos em tempo real. Dá para saber se um órgão está recebendo sangue, se um tumor tem vascularização. É literalmente sair de uma foto estática para um filme cheio de ação. E dentro desse mundo Doppler, a gente tem basicamente duas ferramentas principais. Cada uma serve para uma coisa como se fossem duas peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada. Então, vamos direto ao ponto. De um lado, a gente tem o Doppler colorido. Pensa nele como um mapa. Ele literalmente pinta de cor as áreas onde o sangue está passando, mostrando para a gente a presença e a direção geral do fluxo. Do outro lado tem o Doppler pulsado. Esse não é o mapa, é o velocímetro. Com ele, a gente coloca uma mira num ponto bem específico de um vaso e mede com precisão a que velocidade o sangue está correndo ali. Um te diz onde tem fluxo, o outro te diz quão rápido. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a magia da coisa toda. De repente, a gente não está mais só olhando para estruturas paradas. A gente está testemunhando a dinâmica da vida, o pulsar do sistema circulatório, obtendo informações que antes eram simplesmente inacessíveis. Então, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu aqui. O mais importante, artefatos não são erros, são pistas.
A gente viu que reverberação geralmente indica gás. Sombra acústica, sinal de algo denso no caminho. E aí a gente entrou no Doppler, que leva a gente da anatomia para a função. O colorido desenha um mapa do fluxo e o pulsado mede a velocidade. Dominar isso é a chave para uma boa interpretação.